Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer esse porta-óleos essenciais aqui. Esse estojo, ele comporta até 6 frascos de óleos essenciais, tá? Ele tem o fechamento em zíper, tem o canal, tem o fole e o acabamento dele interno é em viés também. Tanto nas divisórias para os óleos, quanto na junção das partes do porta-óleos, tá? Eu espero muito que vocês gostem do passo a passo e que vocês aproveitem bastante. Bora lá? Oi, gente. Quero apresentar para vocês os materiais para confeccionar o nosso porta-óleos essenciais. Vai ser um estojinho com as 3 divisórias, tá? 3 de cada lado. Lembrando que todos os materiais vocês encontram lá na loja Boutique do Patchwork, beleza? Então vamos lá. Esse aqui vai ser o corpo do nosso estojo. Nós vamos precisar de 2 peças dele, tá? Na medida de 13 de altura por 12 de comprimento, tá bom? Esse tecido aqui, ele já tá estruturado. Aqui eu sugiro que usem a manta R2, porque é uma peça que precisa ficar em pé. Então, eu acho que usando a R2 dá um resultado melhor, tá bom? Lembrando também que, para quem for fazer uma telacê, quem for quiltar, assim como eu quiltei, é necessário que corte o tecido pelo menos 2 centímetros maior, tá? E depois coloque o molde em cima e refile. Mais uma informação, aqui nesses cantinhos eu utilizei uma régua com raio de 4 centímetros. Tanto o fole quanto o canal do zíper, eles foram calculados considerando esse raio, tá? Para quem tiver, eu sugiro usar essa régua de cantos, tá? Quem não tiver, eu sugiro fazer um moldezinho com passo, algum objeto circular e posicionar nos 4 cantos e riscar, tá bom? Aproveito também para mostrar que eu fiz aqui, dobrei ao meio aqui, fiz um pique na parte de cima e na parte de baixo. Esse pique aqui vai me ajudar em 2 coisas. A achar o centro, né? Para posicionar uma etiqueta, como por exemplo eu fiz aqui. Achei o centro aqui, aqui. E como eu já sabia a medida, posicionei aqui. E esse vinco aqui, né? Esse pique aqui, ele vai me orientar na hora que eu estiver colocando o canal do zíper também, para poder ficar certinho, o estojo não ficar torto, tá? Aqui eu já coloquei a minha etiqueta, para poder adiantar um pouco. Então, aqui o corpo com o tecido principal quiltado na manta R2. Ainda no corpo, nós vamos cortar 2 vezes no tecido de forro, na medida de 13 por 12, tá? Aqui eu cortei um pouquinho maior, porque como nós vamos fazer o bolsinho dos porta-óleos aqui, e ele é com tela vôlei, ela movimenta um pouco, então pra gente ter uma segurança, eu gosto de cortar ela maior, ele maior, e depois refilar. Vocês estão vendo aqui que tem algumas marcações. Essas marcações eu vou explicar pra vocês na hora que eu estiver pregando o bolsinho também. Então, aqui tecido de forro 2 vezes, dessa maneira que eu expliquei pra vocês, tá? Pra fazer o canal do zíper, nós vamos precisar 2 vezes, na medida de 36,5 por 3,5, tá? No tecido principal e na manta R2, aqui também ela já tá estruturada, tá? Nós vamos precisar 2 vezes no forro, na medida de 38 por 4,5. Eu sempre corto maior, igual vocês já devem ter visto alguns vídeos anteriores. Sempre corto maior pra gente ter uma folga e não correr o risco de ficar alguma parte sem tecido, tá? Ainda pro canal do zíper, nós vamos precisar de um zíper, aqui eu tô usando o número 5, na medida de 40 centímetros. 2 cursores, número 5 também. E um pedacinho de tecido, que vai servir, que serão confeccionados os nossos puxadores, na medida de 6,5 por 14. Eu vou levar no ferro, vou vincar ao meio e vincar novamente. Passar o ferro aqui, tá bom?
E lá na máquina, eu vou fazer uma costura bem na beiradinha aqui dos dois lados, tá? Depois que eu fizer essa costura, eu vou dobrar o meio, cortar, e cada uma das partes dobrar o meio novamente e fazer uma costurinha, e os nossos puxadores já estarão prontos. Para o nosso fole, nós vamos precisar de um pedaço de tecido principal, na medida de 8 por 7, aqui, lembrando que o nosso canal do zíper vai vir nessa posição aqui, não aqui, aqui, na medida do 7. Tá estruturado na manta R2 também, tá? E eu aproveitei para fazer um risquinho aqui, uma medida de 1 centímetro, que vai ser onde que nós vamos fazer a costura para juntar o canal do zíper no fole. 1 centímetro daqui pra cá, tá bom? O forro, ele é um pouquinho maior, ele mede 8 por 8, porque ele vai fazer isso aqui, ó. Vai ficar assim. Vai ter um momento que nós vamos passar a costura e é preciso que sobre um pouquinho pra não correr o risco de ficar a manta destampada. Pra fazer o nosso bolsinho do porta-olhos, nós vamos precisar 2 vezes na medida de 28 por 10, na telinha vôlei, na cor de sua preferência. E vamos precisar também 2 pedacinhos de viés na medida de 30 centímetros cada um, que eles vão ser pregados aqui, vai ser pregado aqui para fazer o acabamento do bolsinho, tá bom? Lembrando, só mais uma coisinha, que tudo que eu vou fazer, tudo que eu for fazer, eu vou fazer de um lado, né? E vocês replicam do outro. Então, aqui no vídeo, vocês vão ver eu fazendo desse lado aqui. E aí, quando vocês estiverem fazendo, vocês podem fazer a mesma coisa pra cá e pra cá, tá bom? Pessoal, então, eu vou lá na máquina, fazer essa costura aqui no puxador e montar os 2 puxadores pra trazer pra vocês. E vou pregar o viés nos bolsinhos também. Gente, eu já fiz aqui o primeiro acabamento no bolsinho. Vou mostrar pra vocês como que faço no segundo. A gente posiciona aqui no cantinho, né? E faz só uma costura reta em todo esse comprimento. Eu sempre gosto de cortar o viés um pouco maior, pra gente ter uma folga pra trabalhar. Aí, fez a costura, só a gente virar e rebater, tá? Posiciona aqui. E rebate. Vai assentando ele com o dedo, né? E passa a costura. Ficou assim, tá? A primeira parte do bolsinho já tá pronta. Os nossos puxadores também. Já fiz aquilo que eu falei pra vocês, né? Passei uma costurinha na beiradinha, dobrei, cortei, dobrei de novo e ficou assim. Vai ficar um de cada lado, tá? Gente, então, vou mostrar pra vocês agora aqui como é que nós vamos fazer o canal do zíper, tá? Tomar cuidado aqui, que a nossa estampa, ela tem direção. Então, é bom que o nosso canal fique dessa forma aqui, tá? Na hora que a gente colocar o zíper, não ficar assim, ó, um de cabeça pro outro. Vamos deixar tudo assim, tá bom? Então, eu vou fazer de um lado e vocês replicam do outro. Direito do zíper com o direito do tecido. Aí, a gente posiciona ele aqui em cima, assim. Coloca os clips. Eu gosto muito de colocar clips nessa hora, tá? Coloca alguns clips. Aí, você vai lá na máquina, posiciona o pé calcador aqui, rente a cremalheira aqui do zíper, tá? Pode posicionar ele aqui assim, faz uma costura. Depois que você fizer essa costura, você vem aqui, coloca direito do forro, no avesso do zíper, posiciona e passa uma outra costura aqui, tá bom? Vou mostrar pra vocês.
Gente, vim aqui mostrar pra vocês que eu vou colocar o zíper aqui no canal do nosso zíper, tá bom? Lembrando de posicionar o calcador aqui desse lado, né? Nós vamos fazer uma costura por todo esse comprimento. Aqui. Feita essa costura, a gente pega o nosso forro aqui e posiciona ele, aqui, ó. Fez a costura aqui, a gente posiciona aqui, ele tem uma sobrinha mesmo, aí a gente coloca assim. É bom sempre usar os clipes, né, nessa hora. Que ele ajuda o tecido a não movimentar tanto, tá? Mas se você tiver alguma habilidade já, você pode fazer sem. Eu gosto de fazer a costura aqui pelo lado da manta, tá? Porque o tecido escorrega um pouco. E eu posso fazer uma costura em cima dessa que eu já tinha feito anteriormente. Lembrar do retrocesso no início e no final, tá? Feita a costura, eu pego e dobro assim, tá? Desviro o tecido, na verdade, né? Assento ele, assim. E aí, eu vou rebater, tá bom? Vou rebater a costura aqui assim. Depois que eu fizer o rebatido desse lado, eu vou contornar toda a costura. Vou mostrar pra vocês. Lembrando sempre de puxar o forro pra cá, tá? A gente posiciona aqui no cantinho. Essa costura de pesponto, ela pode ser com um ponto maior, tá? Pode usar uns 3,5 aqui, tá de bom tamanho. Então, posiciona. Tomando cuidado pra posicionar também o calcador aqui nesse cantinho. Puxa o forro e vai. Retrocesso aqui e eu contorno a costura. Então, tá feito. Esse lado aqui tá pronto. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá, tá? Vou colocar o cursor na sequência e também os puxadores, tá? Já mostro pra vocês o nosso canal do zíper pronto. Pessoal, conforme eu falei pra vocês, eu coloquei aqui o outro lado do canal do zíper, né? Tomando cuidado pra orientação da estampa. Passei os cursores, coloquei os puxadores e coloquei a minha etiqueta aqui, tá bom? Então, o nosso canal do zíper tá pronto. Agora, nós vamos colocar o nosso fole. De que maneira? Igual eu falei pra vocês, esse aqui é o lado dos 7 centímetros, ele vai ser encaixado aqui, tá bom? Tomar cuidado também pra orientação da estampa. Então, o que eu vou fazer? Eu coloco direito com direito aqui. Posiciono, né, certinho. Aqui do lado, coloco um clips pra ajudar. Aqui, aqui. E do outro lado também. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá na máquina, vou passar uma costurinha bem em cima dessa marcação aqui. Depois que eu fizer essa costura, eu vou vir aqui. Vou colocar o forro do lado de cá. E vou passar, vou colocar o forro lá e vou vir e fazer uma outra costura aqui em cima.
Se você quiser, você já pode posicionar essas 3 partes juntas, assim, ó. Posiciona as 3 aqui. Usem e abusem do clips, né? Porque corre risco de sair do lugar. Aí você faz uma costura aqui em cima, tá? Né? Se você quiser fazer tudo junto, essa costura já vai estar pronta, então é só você virar e rebater. Eu vou mostrar pra vocês do primeiro jeito. Pessoal, a primeira costura feita aqui, ó. Aí eu viro, coloco o forro e passo outra costura em cima dessa mesma costura e rebato. O mesmo processo eu faço do outro lado, mas do outro lado eu vou mostrar pra vocês, porque nós temos que fazer dobrar esse canal do zíper de uma forma que Gente, primeira costura feita e rebatida aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou girar meu canal, vou pegar essa parte aqui, vou juntar nesse lado do canal do zíper. Vou colocar os clips. Aqui. E vou passar uma costura aqui. E aí, eu mostro pra vocês o que a gente vai ter que fazer pra conseguir pregar isso aqui do lado de cá. Eu fui lá e fiz a costura em cima da linha aqui, ficou dessa forma. Aí, agora, a gente tem que juntar essa parte do forro aqui. A gente pega aqui, ó, esse lado que tá sem forro. A gente dobra o máximo que a gente puder aqui, ó, bem próximo. Dobra isso aqui, de maneira que a gente consiga fazer esse movimento, ó. Aqui, ó. Pegou aqui e girou aqui em cima, assim. Tá? A gente vai girar até encostar a beiradinha do tecido na beiradinha dessa parte aqui que já tá pronta do fole. Aí, a gente pega, prende com o clips. Aqui, ó, tomar cuidado pra não costurar onde que não deve. A gente joga isso aqui pra dentro. Puxa o forro pra cá, assim. Tá? E coloca o clips. O clips aqui, ele é muito útil. Fica com esse aspecto feio mesmo, mas a gente vai conseguir desvirar tranquilamente, tá? E o que a gente vai fazer agora? Certifica que essa parte de baixo não tá presa aqui. Vai lá na máquina e passa uma costura aqui em cima dessa. Depois que passar, a gente vai desvirar e rebater. Eu já mostro pra vocês. Pessoal, eu fiz a nossa costura aqui. E agora, a gente vai ter que puxar essa parte de dentro pro lado de fora pra poder desvirar a peça, tá? Tem que ter calma e tem que ter cuidado pra não fazer movimento brusco e estragar a costura que já tá feita. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai desvirar mesmo, é um processo de desvirar a peça. Aqui. Assim. Parece feio, mas depois a gente consegue consertar, tá? Com muito cuidado. Assim, olha só. Inicialmente ela fica feia mesmo. Mas com ferro, a gente pode até passar o ferro aqui um pouquinho, ó. A gente passa o ferro aqui embaixo. Assim. Tá? E o nosso fole já tá quase pronto. O que a gente tem que fazer aqui agora? Tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos lá na máquina, passar uma costura de rebater uma costura aqui, né? Esse lado que não tem, esse aqui já tem. A gente rebate uma costura aqui, rebate uma costura aqui e aqui. E refila esse pedacinho de forro que ficou sobrando, tá? Vou mostrar pra vocês lá na máquina, esse processo. Gente, vim aqui na máquina pra mostrar pra vocês essa costura que eu vou fazer. Aqui, ó, vocês podem ver que já tem a costura aqui, ó, desse lado de cá.
Aí, nós vamos rebater do lado de cá agora, tá? A gente simplesmente posiciona aqui, tá? Coloca o calcador bem no cantinho aqui e faz a costura. Fez a costura, os dois lados ficaram assim. Aí, agora é só fazer uma costurinha aqui desse lado e refilar. Prontinho. Gente, então aqui está o nosso canal do zíper pronto. Depois que eu saio da máquina, eu gosto de dar uma sentadinha nele assim, tá? Aqui, ó. Já tá pronto. Dos dois lados. Aqui, ó, a orientação da estampa tá certinho, ó. É uma coisa só, parece que tem continuidade. Aí, o que que a gente vai fazer? Nós vamos achar o meio dele aqui, pra poder saber aonde que nós vamos posicionar o corpo do estojo, tá? De que maneira que a gente vai fazer isso? A gente pega aqui, ó, costura com costura, encontra e prende com clips dos dois lados. Aí, vamos fazer dessa parte primeiro, que é uma parte menorzinha. Aí, eu dou uma sentada nela, pego uma tesoura que eu tô acostumada a usar pra cortar a manta, né? Um material mais grosseiro. Fiz o vinco, venho aqui e faço um pique do lado de cá e do lado de cá. Beleza. Aí, agora eu vou pra esse lado aqui, que é o lado que tem o zíper. Eu pego, dou uma sentadinha aqui, né? Até aqui. Marcou? Vem aqui e faço um pique. Do outro lado. E faço outro pique. Então, já tá marcado aqui e aqui. Aqui e aqui. Com a ajuda de uma caneta que sai com calor e uma régua, eu vou fazer um risco aqui, tá, gente? Essa régua aqui ficou grande. A gente faz um risco, uma marcação de fora a fora aqui, ó, unindo. Nós vamos fazer um risco unindo esse pique aqui nesse pique. Aqui nessa parte. E nessa parte aqui de cima também. Aqui. E aqui. É importante deixar esse pique aqui, porque é ele que vai orientar a gente na hora que a gente for colocar o viés aqui no canal do zíper, que é o próximo passo, tá? Aqui eu fiz a marcação que eu falei com vocês com a caneta, tá? Pra orientar a gente na hora que a gente for colocar o viés. Aí eu vou lá na máquina mostrar pra vocês, colocando de um lado, e vocês... Gente, então, pra pregar o viés, nós vamos começar aqui do centro, tá? Vamos começar a bater aqui, nessa posição, e a gente deixa sobrando uns 4 centímetros a mais pra gente poder fazer a junção aqui, tá? De que forma? A gente posiciona ele aqui, assim. Aqui, ó. Aqui tá o centro. A gente posiciona aqui com uma sobrinha, tá?
Aqui. E começa a bater aqui assim. Ah, uma coisa que é muito importante. Essa primeira costura do viés aqui, ela não é de um pé de máquina. Ela é só uma costurinha de segurança. A costura de um pé de máquina vai ser feita na hora que a gente for juntar o canal do zíper com os espelhos, né, do estojo, tá bom? Então, vamos começar, retrocesso no início e no final. E a gente só circula a peça mesmo com uma costurinha reta aqui, bem na beiradinha, tá? É só uma costura de segurança mesmo. Aí, gente, tá chegando aqui na junção, né? Aqui no meio. Nós vamos costurar até aqui onde que começa o fole. Vamos fazer um retrocesso. Fez o retrocesso, a gente junta. Aqui, ó. Tá vendo aqui que tem o meiozinho? Temos um meio aqui, né? Aquele pique que a gente fez. A gente junta o viés aqui no meio, assim. Tá? Assim. Corta o primeiro excesso, assim. Beleza. Cortou o excesso? Certifica de que ele tá bem, né? Bem certinho no centro. Assim. Pode usar um alfinete, né? Usa um alfinete pra prender. Prendeu. Tá bom? Prendeu aqui. Aí, o que que a gente faz? A gente vira né, de frente, aqui. E faz uma marcaçãozinha aqui, onde que ele tá juntando aqui, ó. Que é bem aqui, ó. Faz uma marcação aqui e aqui. Aqui a gente vai fazer uma costura, tá? É bom que nesse passo a máquina já esteja com um ponto menor, tá? Então, eu ligo um pontinho ao outro com a costura. Aqui. Opa. Aqui. Né? Aquele movimento que eu já mostrei pra vocês nos outros vídeos. Esse movimento aqui. Aí, cortou o excesso, ele ficou assim. A gente só abre. Abre aqui e continua a costurinha de segurança da onde que a gente parou. Aqui. Dá uma sentada com o dedo assim. E continua. Então, esse lado tá pronto, olha só, tá pregado todo aqui. Tá vendo? E aí, vocês vão fazer esse mesmo procedimento do outro lado. Pessoal, assim ficou o nosso viés pregado no fole, tá? Então, essa parte nossa aqui tá pronta, tá? Nós vamos reservar, beleza? Agora, a gente vai trabalhar os bolsos do nosso porta-olhos. Aqui, ó. Esse aqui já tá com as medidas, tá? Vocês vão fazer essas marcações dos dois lados, tá? Aqui e aqui. De que maneira, gente? Lembrando que nós temos 13 centímetros de altura e 12 de comprimento, tá bom? Aí, primeira marcação que nós vamos fazer é na altura. Nós vamos pegar aqui, ó, marcar 10 centímetros da base pro topo, faz uma linha. A próxima marcação da esquerda para a direita, 0,75.
A segunda marcação, da direita para a esquerda, 0,75. Essas 3 divisões aqui medem cada uma 3,5 centímetros, tá? Aí, vou colocar a posição que eu fico vendo lá na máquina, tá? Desse jeito aqui. Lembrando que essas marcações aqui também, elas têm que ser feitas com caneta que sai com ferro, com calor, com secador, alguma coisa assim, tá bom? Então, é dessa forma a minha visão lá na máquina, tá certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um dos meus bolsinhos já prontos, aqui. E aí, eu vou posicionar ele lá na máquina assim, ó. Coloco ele encostado aqui no risco de 10 centímetros. Seguro. Aqui, ó, vocês estão vendo que essa marcação, essa primeira marcação aqui, é o do formato do corpo, tá? Aí, a gente vai fazer uma costura de segurança bem na beiradinha aqui, só pra firmar essa telinha vôlei nessa posição. Que tá aqui. A gente faz essa primeira costura. Fez essa primeira costura, a gente faz a segunda costura. Aqui, ó. Tá aqui logo embaixo, aqui, ó. Tá logo embaixo aqui. Faz uma costura, começa embaixo e termina em cima. Lembrando de fazer o retrocesso aqui, é muito importante. Depois que a gente fizer essa segunda costura, nós vamos pegar com a caneta que apaga com ferro. E dessa segunda costura que a gente fizer para a esquerda, nós vamos marcar 8,5 centímetros. E a gente vai fazer essa marcação 3 vezes. Marca daqui para cá 8,5, 8,5 e 8,5. Que vai ser o volume dos porta-olhos. Essa mesma marcação de 8,5, nós vamos fazer aqui na parte de baixo. Fez a segunda costurinha? Faz um risquinho em 8,5, 8,5 e 8,5. Porque na hora que a gente estiver na máquina, nós vamos pegar aonde que tiver marcado o 8,5, vamos colocar no mesmo ponto aqui que tem esse risquinho de 3,5, coloca aqui e faz uma costura. E aí, o nosso porta-olhos vai ficar com um volume assim. É isso que vai conferir o volume da nossa peça, tá bom? Então, nós vamos fazer isso 3 vezes. Eu vou mostrar pra vocês lá na máquina como que faz. E aí, vocês repetem o mesmo processo do outro lado, no outro bolsinho. Pessoal, fiz o primeiro bolsinho aqui. Ele fica desse jeito, tá? Ainda não refilei, mas vim mostrar pra vocês que cara que ele tem que ter depois que a gente termina ele, tá bom? Aqui, ó. Aí, o meu outro bolsinho, eu até reforcei aqui as marcações na caneta pra ficar mais fácil de vocês enxergarem. Tá bom? Então, vamos começar. Deixa eu só tirar essa beiradinha do viés aqui. Beleza. Gente, então vamos começar, tá? Conforme eu falei pra vocês lá na mesa, a gente vai posicionar... A primeira coisa é posicionar nessa linha aqui, ó, tá? Nessa linha de 10 centímetros aqui. A gente coloca o nosso bolsinho de tela um pouquinho pra fora, assim, ó, tá? E aí, a gente passa uma costura aqui bem na beiradinha, tá bom? Nessa costura aqui, ó. Depois que a gente fizer essa costura, a gente passa uma costura em cima dessa segunda marcação, tá? Olha só. Tem que ter calma, tá, gente? Porque é uma peça que não dá pra costurar por trás, né? O ideal da tela vôlei é que se costure por trás. Mas nesse caso aqui, a gente precisa de mexer com ela, né? Na frente mesmo. Então, a gente faz um retrocesso e sobe a costura de segurança. Essa aqui é uma costura de segurança da tela. Retrocesso. Primeira costura feita. Tá? Agora, nós vamos fazer a segunda costura, que vai ser bem em cima desse risco. A gente posiciona
o pé bem em cima da linha que a gente marcou e vai de baixo até em cima, tá? E lembra de fazer o retrocesso aqui em cima também. Segunda costura feita, tá? Isso aqui é só pra pregar mesmo, é só pra gente ter uma área de costura, né? Por causa do viés que vai vir do corpo do estojo. E pra gente não perder a área na própria divisória mesmo. Agora, partindo daqui e daqui, gente, nós vamos marcar 8,5 centímetros descendo. Na hora que a gente fizer essa marcação, a gente pega a marcação e posiciona em cima dessa marcação de 3,5 aqui, tá? Olha só. Usando a caneta que apaga com calor, a gente marca 8,5 centímetros. Aqui, 8,5. A gente faz só um risquinho aqui na tela vôlei, só uns pontinhos mesmo, só pra gente saber onde que a gente tá. Marcou aqui e marca aqui também. Opa, marca aqui também. Aí, a gente faz 3 marcações de 8,5 centímetros, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Aí, envolve, anda mais um pouquinho. Eu tô usando aqui o meu cocador pra prender, pra não movimentar, tá? Mas toma cuidado pra não costurar a hora que não deve. De novo, 8,5. E de novo, 8,5. E aí, a gente vai aqui embaixo. Fez o primeiro de 8,5. Partindo daqui, a gente conta 8,5 pra cá. Então, a minha marcação tá aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem, uns risquinhos aqui, ó. Eu pego dessa marcação 8,5 pra frente. Oito e meio. Risco aqui. Aqui, ó. Tá dando pra vocês verem? Aqui. E agora, 8,5 de novo. Oito e meio. Aí, nós vamos pegar a marcação aqui de baixo e de cima e colocar em cima da linha de 3,5. Aqui, ó. 3,5. Só a gente movimentar, fazer esse movimento aqui, ó. Aqui e aqui. Se vocês quiserem fixar isso daqui com um alfinete, é válido também, tá? Aqui, ó. 3,5. Deixa eu arredar pra cá. Aqui, ó. Tá dando pra vocês verem? Aqui, ó. Então, coloca a marcação de 8,5 em cima da de 3,5. E aí, a gente faz a costura. Segura com o dedo, porque a telinha movimenta muito. Primeira costura feita. Segunda marcação, posiciona em cima, embaixo. Costura feita. Terceira costura, posiciona em cima e embaixo. Costura feita. A gente pode virar aqui, porque agora a próxima costura é pra gente fazer esse fofinho aqui, ó. Fazer o volume das divisórias. Tá? Então, a gente começa ela aqui, ó. A gente começa ela aqui assim, com retrocesso. A gente para aqui
E aqui, ó, a gente vai fazer uma preguinha. A gente faz assim. Fez uma preguinha. Tá vendo aqui, ó? Só a gente aproximar mais ou menos no meio e dobrar pras laterais. Aí a gente vai. Opa. Vai circulando aqui, se guiando por essa marcação no tecido aqui, ó. Que é a do risco do formato mesmo, do estojo, tá? Aí, ó, aproxima do meio e dobra pros lados. Mais uma prega. Aproxima do meio e abre pros lados, mais uma prega. E aí, você faz. Termina de circular. Pronto. O nosso outro bolsinho, aqui, ó. Nosso outro bolsinho ficou pronto. Com volume. Aqui. Tá? Agora, nós vamos voltar lá na mesa pra eu mostrar pra vocês como que monta isso lá no corpo do estojo. Gente, aqui estão os nossos bolsinhos, tá? É uma parte que eu acho que vocês poderiam ver algumas vezes antes de pegar mesmo pra fazer, tá? Não é uma coisa difícil, mas é uma parte que requer muita paciência, sabe? Requer medir, sabe, fazer devagar mesmo. Então, no final das contas, o nosso bolso, ele fica com essa cara, tá? Quando eu bolei o projeto, eu optei por fazer a tela vôlei, porque com ela a gente consegue ver o que tem embaixo. Se vocês quiserem fazer com tecido, tudo bem, mas aí a pessoa vai ter que puxar o vidro pra ver de que ele é. Assim, ela consegue visualizar melhor. Então, ele fica com essa carinha aqui, tá bom? Os dois. Tá certo? E aí, o próximo passo, antes da gente montar a peça em si, é a gente pegar aqui, ó, tomando cuidado pra orientação da estampa, a gente pega o corpo dela, essa parte aqui é a parte de cima, então, a gente faz esse movimento. A gente faz esse movimento, coloca clips tudo aqui ao redor, tá? Nas duas partes, aqui, ó. Aqui, mesmo movimento. Coloca clips pra prender as duas partes. Vai lá na máquina e passa uma costura de segurança ao redor dos dois, tá bom? Então, eu vou lá, vou colocar os clips aqui, passar a costura de segurança. E já volto pra mostrar pra vocês como que é a montagem da peça. Bom, eu fui lá na máquina e fiz a costura de segurança, prendendo essa parte do bolso na parte externa do nosso estojo, tá? Agora, a gente vai inicializar o acabamento, tá? A gente pega aqui o nosso fole, localiza aqui, né, o centro dele. Tem o piquezinho, mas também tem o risco aqui que a gente fez com a caneta, olha. Então, esse vai ser o nosso centro. Ah, uma dica. Olha só. A gente vai ver a peça dessa forma aqui, ó. Assim, tá? Então, vamos tomar cuidado pra deixar a nossa estampa pra cima também aqui. Não acontecer isso aqui, por exemplo, ó. Sabe? Como não acontecer isso. Não, tá errado. Olha só, eu fui lá na máquina e fiz a costura de segurança, prendendo o forro no nosso corpo, tá? Agora, a gente vai começar a prender e fazer o acabamento, né? Esse aqui é o nosso fole, tá? Imagina que ele tá assim. E aí, essa vai ser a parte da frente, pra mim é a parte que tem a etiqueta, tá? Então, eu vou considerar esse aqui assim, ó. Tá? Considerando isso aqui assim, eu tenho que fazer esse movimento, ó. Esse movimento. E aí, eu pego essa parte e encaixo aqui. De que forma? Eu vou colocar pique com pique na parte de cima. Pique com pique na parte de baixo.
Depois que eu fizer isso, eu começo a distribuir clips e toda essa parte do corpo aqui nessa lateral do fole, assim. Eu gosto de usar bastante clips aqui pra ficar o mais certinho possível, tá? Vou só colocando aqui, ó, um rente ao outro. Assim. Tô abrindo aqui. Aqui assim, tá vendo? Vou distribuindo clips aqui tudo. Aqui tudo ao redor. Só você com calma, encaixando. Espalhando, né? Que vai encaixar certinho. Aqui. E aqui. Aí, você continua. Assim. Assim. Aqui. Só você distribuir. Assim. Assim. Aí, você dá uma acertadinha. Confere se tá tudo, né? Tudo rente, assim. Assim. Olha só. Aí, agora, eu vou lá na máquina mostrar pra vocês como que é essa costura que a gente faz. A gente pode dar uma amassadinha na peça, assim. A gente pode não, a gente deve fazer isso, porque senão a gente não consegue costurar. A gente vai iniciar a costura aqui, ó. Que é onde tem a emenda do meu viés. A gente inicia a costura aqui. Aqui, essa costura que nós vamos fazer aqui ao redor agora, ela já pode ser de um pé de máquina. Então, a gente encosta o calcador aqui e começa a costura, tá? A costura vai dar provavelmente em cima dessa linha aqui. Vai dar bem em cima aqui, ó, dessa linha, tá? Aí, a gente vai fazendo aos pouquinhos. Chegou perto do clips, a gente tira. Chegou perto, tira, vai fazendo tudo. Depois que a gente fizer essa costura, a gente desvira, né? Desvira o viés e rebate ele. Vou mostrar pra vocês lá na máquina como que eu faço essa costura aqui. Desse lado, eu vou rebater. E depois, vocês vão fazer o mesmo procedimento nesse lado de cá, tá bom? Bom, eu tô aqui na máquina, eu vou mostrar pra vocês como que faz essa costura. Igual eu falei pra vocês anteriormente, nós vamos começar a costura aqui, que é na emenda do viés, com o pé de máquina. E vai dar mais ou menos aqui a costura em cima dessa partezinha aqui do viés, tá? Chegou perto, tira o clips. As curvas a gente faz bem devagar, chegou perto, tira o clips, então... Aqui a gente já pode usar um ponto menor também, eu gosto de usar 2,5. Tanto pra fazer essa costura, quanto pra rebater o viés. Retrocesso no início e no final. Aí, a gente vai. Só dar uma amassadinha. Vai fazendo os pontinhos bem devagar. Costura feita. Agora, nós vamos desvirar o viés, prender com clips novamente. Olha só como ficou. Prender com clips novamente pra rebater. Uma dica, gente, na hora que vocês forem lá na máquina fazer essa costura pra prender o viés aqui, assim, joga o nosso bolso assim pro lado de dentro, porque pode ocorrer dessa
desse voluminho assim, vir pras beiradas e a costura pegar em cima. Então, a gente sempre aperta ele assim, pra não correr esse risco, tá? Então, a costura tá feita. Eu vou virar o viés. E prender de clips tudo ao redor. Assim. Prender com clips ao redor aqui todo. Pra poder rebater o viés, tá bom? Aí, vocês vão fazer esse processo no outro bolso também, do outro lado, tá? Tomando cuidado pra colocar a parte do bolso pra cima, tá bom? É bem tranquilo isso aqui, é bem rapidinho, são curvas mais abertas, então, na hora de passar na máquina não tem tanto problema. E aí, é aquele mantra que eu sempre falo, pontinho para, pontinho para, pontinho para, nas curvas que a gente estiver fazendo. Eu vou mostrar pra vocês lá na máquina, tá? Deixa assim, bem presinho. Se precisar até, pode colocar mais, tá? Eu acho que tá até pouco aqui, principalmente nas curvas. Curva é bom a gente prender bastante pro viés não escapulir, tá bom? Aí, a gente vai pra máquina, vou mostrar pra vocês essa parte aqui e depois eu mostro a peça finalizada. Pessoal, estamos aqui na máquina e vamos iniciar o rebatimento do viés. Nós vamos começar por aqui, onde que tem a emenda dele, tá? Então, a gente tira o clipe que tava preso aqui, posiciona o nosso pé calcador aqui, né, nesse cantinho e inicia a costura, tá? Retrocesso para começar. A gente pode usar uma ferramenta, um agulhão, uma chave, né? Pode ser até a chave que usa para trocar os pezinhos da máquina. Ou então, a gente pode ir assentando com o nosso dedo mesmo, com bastante calma. Nesse caso aqui, como não é uma peça muito grossa, a gente não precisa abrir o viés. Mas, se fosse uma peça com mais camadas, a gente deveria ter aberto a beiradinha dele, tá? Aí, a gente só toma cuidado aqui pra não ultrapassar a costura, que já tava feita anteriormente, porque senão a peça vai ficar torta. A gente vai fazendo assim, devagar, né? Assentando a peça, olhando onde o calcador tá. E seguimos ao redor todo. Prontinho. Aqui está o nosso bolsinho preso, tá? Ele fica dessa forma. E aí, nós vamos... vou lá na máquina, pregar do lado de cá e mostro a peça finalizada.